Olá a todas e todos. Nós estamos aqui com muita alegria, iniciando mais um Evangelho. Nós somos o Grupo Espírita Casa do Caminho, situado aqui na Rua Estado de Israel, número 59, na Vila Mariana, em São Paulo e no Brasil. E antes de nós iniciarmos esse Evangelho de hoje, e eu queria apenas comentar que ele é composto de 4 partes. A primeira delas é a abertura, que eu estou iniciando agora. E a ideia nessa abertura é que a gente possa, nós possamos nos focar, ficar mais tranquilos, deixar nossas preocupações um pouquinho de lado, se nós pudermos nos desconectar de outros estímulos que nós não estivermos utilizando agora, celular, computador, né? Procurar um lugar tranquilo em que a gente possa estar bastante conectado e prestando bastante atenção no que nós vamos receber. Na sequência, nós vamos ter a palestra, né, que vem do nosso Evangelho. Hoje vai ser trazida pela nossa companheira querida Margarete Monteiro, que vai falar sobre o Cirineu. E vai trazer para a gente seus estudos, conceitos, que podem iluminar nossa alma. Depois disso, nós vamos para uma parte muito importante do Evangelho, onde nós participamos ativamente, que são as vibrações, onde nós podemos e devemos participar, lembrar de todas aquelas pessoas para quem nós queremos intencionar vibrações de amor, vibrações de cura, para a nossa família, para a nossa cidade, para o nosso país. Então, isso vai ser trabalhado hoje pela nossa companheira Sumara e a gente deve acompanhar atentamente. É a nossa parte, o que a gente faz diferença aqui também, de doação. E depois nós encerramos, e hoje o encerramento vai ser conduzido pelo nosso querido Fabiano, onde a gente agradece por tantas bênçãos e nos conectamos com os nossos mentores, os mentores da casa, e agradecemos todas as energias que nós recebemos. Então é isso. Essas são as 4 partes do Evangelho. E agora, então, vamos iniciar. Convido a todos e todas que procurem uma postura ereta, equilibrada, que nós possamos respirar profundamente, inspirando e expirando, nos conectando com as boas vibrações que nós recebemos, nos conectando com nossas casas de oração, com nossos benfeitores espirituais, pedindo a proteção de todos eles, em especial de Itaporã, que zela e cuida de todos nós e pela Casa do Caminho, e pedindo permissão para iniciar esse nosso Evangelho de hoje, que ele possa nos trazer tranquilidade, harmonia e iluminação. Fica conosco, Senhor, e permita que, em Teu nome, a gente possa dar por iniciada o nosso Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Margarete, por favor. É sempre uma alegria nós podermos nos reportar aos ensinamentos do Evangelho, porque deles sempre jorra uma água viva de entendimento, de estímulo, de renovação para as nossas mentes, e de forma que os sentimentos também sejam renovados, de forma que possamos assim nos sentir acolhidos pelo nosso Mestre Jesus. A passagem de hoje, ela está restrita a um único versículo, no momento doloroso da vida de Jesus, que é o momento em que ele vai carregando
a trave que vai constituir a sua cruz no morro do Gólgota, ali à frente. Ele está saindo dos muros da cidade de Jerusalém, após toda aquela noite de torturas e desgastes, e está enfraquecido. E então, o atraso, né, da movimentação está incomodando aqueles soldados que são os responsáveis. E nesse meio tempo, eles procuram esses soldados, eles procuram alguém forte que pudesse ajudar. Jesus já havia caído, não suportando o peso daquela trave. Ainda não é, conforme os conceitos e as informações de estudos, não é a cruz como nós a entendemos que ele está carregando. Ele está carregando a trave horizontal que vai ser anexada a um suporte lá no morro do Gólgota. Então, quando ele está ali desgastado já e não suportando aquele peso, os soldados requerem um homem que aparentava ser forte e que requerem que ele tome aquela trave e carregue logo após Jesus. E diz assim, nós temos em Mateus, Marcos e Lucas, mas não temos em João essa passagem. E temos assim, escolhemos Marcos por ser um pouquinho mais completo. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Esse único versículo imortalizou esse personagem na história do Evangelho. E vamos, assim, compreender mais do que nunca, não tanto a biografia dele, porque também é muito restrito, não temos muitas informações, e nem é o objetivo estudar biografia. O nosso objetivo é retirar lições que nos assistam, né, no nosso aprendizado de vida, nas nossas experiências. Então, diz aqui Marcos, que passava, quer dizer, ele não tinha acompanhado aquela movimentação toda, ele estranhou, evidentemente, tudo aquilo. Aquela movimentação era terrível, porque era o tipo de condenação, sentença mais horrorosa que tinha, mais degradante, a mais humilhante. Então, tudo aquilo é evidente que constrangeu o homem, o Simão, e vinha do campo. Então, possivelmente, ele vivia no campo, trabalhava na terra, e devia ser um homem com uma certa força física. Por isso, ele foi identificado pelo soldado, isso são deduções, né? Identificado pelo soldado como capaz de carregar aquela trave e eles terminarem logo com aquilo. E assim, diz assim, né? E obrigaram. E depois, em Lucas, diz, e constrangeram. E depois, também, no outro, obrigaram. Então, foi uma situação de constrangimento mesmo. E o Cirineu, evidente, o Simão, né? Cirineu porque ele era da região de Cirene, que era uma colônia grega no norte da África, que hoje é a Líbia. E ali, possivelmente, a 1.600 quilômetros de Jerusalém, a gente entende que era a movimentação natural que os judeus faziam para a passagem para a Páscoa, ou então ele já estava buscando moradia, porque em Jerusalém havia um agrupamento muito grande de judeus vindos de Cirene, tanto é que existia uma sinagoga dos sirineus. Então, mostra-se que existe algum grupo ali. Então, o que a gente percebe é que esse homem, então, chamado, constrangido a uma cena muito degradante, né, desagradável mesmo, dolorosa, chocante, ele acaba carregando essa cruz, porque o soldado estava ali, se ele não o fizesse, ele também seria constrangido fisicamente, sendo violentamente machucado também. Então, ele o faz. E aí, cessa a história, que ele foi obrigado, ele pegou e foi em frente.
Nós temos na literatura espírita muitas e muitas passagens relembrando quem seria esse personagem. Porque uma das coisas mais apaixonantes é nós pegarmos esses personagens do Evangelho e desdobrarmos as possibilidades maravilhosas do contato que eles tiveram com Jesus. Do depois, o que aconteceu depois daquela passagem ser relatada. Nós ficamos com uma angústia, uma ânsia de querer saber mais. Então, saber mais de Magdala, saber mais de Zaqueu, saber mais da mulher adúltera, nós já podemos, porque as revelações que vieram da doutrina espírita e de alguns estudiosos são muito interessantes. E nós podemos agregar essas informações para construir a ideia mais perfeita, mais inspiradora, que eles possam nos dar, nos alimentar. Então, a escolha do Simão aqui, para mim, ela tem um significado muito lindo, maravilhoso. Porque quantas vezes na vida nós somos constrangidos a tarefas que nós não gostaríamos? Quantas vezes temos que dobrar o nosso orgulho, dobrar as nossas condições, renunciar a tantas coisas que estavam nos nossos projetos de vida e aí encarar algo desagradável, ao encarar um dever provocante, né, desafiante, que vai aos nossos limites mesmo de nossas forças e de nossa vontade. Então, é aí que nós vamos construir algo nesse sentido, de trabalhar essas situações dos constrangimentos. Nós temos vários autores, temos, por exemplo, a Ivone Pereira, no livro Ressurreição e Vida, de Leon Tolstói, temos o livro Quando a Primavera Voltar, da Amália Rodrigues. Todos esses livros estão sempre... tem mais coisas, eu escolhi só esses dois. São livros que relatam experiências mais dilatadas de como foi o relacionamento desse Simão Cirineu com Jesus e com a continuidade dos apóstolos, do trabalho dos apóstolos. Em Romanos, por exemplo, nós temos Paulo fazendo a saudação final da sua epístola maravilhosa, ele fazendo a sua saudação final, falando no nome de Rufus, o filho do Cirineu. Do Alexandre, ele não menciona o nome, mas ele fala no Rufus e fala na mãe de Rufus, a quem ele tem uma estima muito grande. Então, este é um sinal da continuidade, de que, de alguma forma, o Simão se tornou cristão e envolveu seus filhos também nos testemunhos dos primeiros cristãos. Então, a gente vê que Rufo estava em Roma, daí o Paulo mandar as saudações para ele. Agora, a que mais toca, gente, que a gente vê que está sempre circulando, inclusive na internet, é a continuidade que Maria Dolores traz para nós numa belíssima poesia. Ela vai dizer que depois de ter recusado a carregar ter se posicionado, né, de uma forma assustada diante da imposição do soldado, ele vai pedir desculpas a Jesus já no momento lá da crucificação em si. Ele vai pedir desculpas a Jesus, porque ele estava agoniado, porque ele tem uma filha doente em casa, que ele precisava urgentemente acudir. Muda, né, e seca. Então, ele fica assim, constrangido e pede desculpas a Jesus. E Jesus o tranquiliza com palavras doces e calmas. E as cenas, nós já sabemos como tem o seu encerramento, né? E quando Simão volta para casa, encontra a filhinha vindo ao seu encontro
alegríssima, falando, dizendo que ela viu uma luz e que depois dessa imensa luz, ela então estava num estado de felicidade absoluta, porque agora ela via, ela ouvia, ela estava transbordando, portanto, de felicidade, depois de ter visto essa luz. Então, o que a gente retrata aqui é essa bênção, né, que muitas vezes, através de constrangimentos da vida, da lei, das imposições que a vida às vezes nos faz, pela lei, né, essa lei maravilhosa de causalidade, de reciprocidade que Jesus nos ensinou, através dessa lei nós vamos recolher bênçãos, nós vamos ter uma libertação das nossas dores, das nossas histórias, muitas vezes complicadas, que levamos séculos construindo essa complicação toda de sofrimentos para nós. Nós que fomos amarrando, né? Fomos fazendo nós e mais nós, num gesto de bondade, num gesto de compreensão, de cumprir o meu dever de fraternidade, de amparo ao meu igual, eu tenho a libertação dessa história, o fechamento dessa história. Então, a situação aqui é relembrar isso, que se Simão, completando na poesia e na inspiração de Maria Dolores, que a espiritualidade amiga, através da mediunidade, pode nos trazer essas informações maravilhosas, inspiradoras, confortadoras, que faz a gente ter uma alegria imensa, é um deslumbrar de percebermos as consequências, as continuidades de tudo aquilo pelo qual passamos. Os nossos constrangimentos geram para nós deveres, e deveres não podem ser deixados à beira do caminho. Seremos sirineus? Estaremos também para sermos como sirineus que abraçam o compromisso, o dever de carregar a cruz? O significado de carregar a cruz, de ombrear os compromissos, os propósitos de vida que fizemos para virmos a esta vida, o nosso programa de libertação, de utilização da oportunidade de estarmos na Terra, com as oportunidades. No momento, todo o planeta Terra está constrangido por uma doença que ainda não dominamos. Vamos dominar, com certeza, de alguma forma. Mas estamos constrangidos. E fazer o quê? Se não fazer o nosso melhor. O nosso melhor é nos mantermos confiantes em Deus, é fazer com que a nossa fé seja produtiva, frutuosa, robusta, para que possamos passar da forma mais suave possível essas situações, sem perder a conexão conosco mesmo, a conexão com os nossos amores, a conexão com os nossos deveres, e honrar as oportunidades e os desafios que a vida nos oferece. Somos todos assim chamados a esse constrangimento, mas depende de nós fazermos desses constrangimentos oportunidades de redenção libertadoras, impulsionadoras para todos nós. Se assim não o fizermos, poderá ter mais constrangimentos. Um homem, há muito tempo atrás, teve a sua família, formou sua família. E, ao formar sua família, naturalmente, solicitou os serviços de uma boa empregada doméstica. E, por longos anos, aquela empregada serviu a sua família. E, por mais de 30, quase 40 anos, ela esteve a serviço dessa família. Os filhos casaram, a vida mudou, ele enviuvou e tal. A velhinha, a empregada ficou velhinha, doentinha, foi-se embora e a vida prosseguiu. Um belo dia, veio o filho desta senhora empregada
dizer a esse patrão que a mãe havia morrido e que eles não tinham condições de propiciar um enterro decente para essa mãe. E que ele vinha solicitar esse amparo para esse momento, um dinheiro para realizar esse trabalho. E ele, então, achou que ele não tinha obrigação nenhuma, porque ele tinha tido, ele foi um bom patrão, ele pagou direitinho, aquela história, né? Mas se sentiu constrangido, muito constrangido, porque, afinal de contas, havia uma dívida ali de alguém que serviu por décadas. Então, muito constrangido, ele entrega o dinheiro, faz um cheque, entrega para aquele senhor. E foi-se embora. E passados tempos, né, mais um pouco de tempo, chega o momento dele de fazer a grande passagem. E lá vai este homem fazer a sua passagem. No momento, ele não encontra luz, ele não encontra ninguém para receber. Ele nem tem muito bem essa noção dessas coisas. E ele fica arrasado. Ele tem consciência de si, mas não tem consciência de onde está, não enxerga as coisas, fica tateando como um cego, perdido. E ele fica por um tempo assim e cansa-se dessa situação, começa a sofrer, ter muito medo, começa a chorar. Chorar demais e rogar o socorro da espiritualidade, socorro do santo da sua devoção. E lá estava ele, naquele choro amargo, quando ele começa a visualizar uma pequena luz. E essa luz vem se aproximando, vem se aproximando. E na medida em que ela vem chegando, ele vai delineando, a sua visão vai voltando. E ele quer ansiosamente, ele sente uma acolhida, ele sente uma vibração em que finalmente ele se sente a salvo. E ele então finalmente olha para os olhos da entidade que ali se aproxima. E reconhece então a sua antiga servidora. Constrangido e envergonhado por ter quase que negado, né, esquecido tudo o que fora feito por ele e pela família. Ele se envergonha e abaixa a cabeça. Mas aquele espírito havia conquistado algo de muito valor, a compreensão, a gratidão. E ela então se derrama em palavras de gratidão para com ele. E vai amenizando aquela culpa e aquela vergonha. Mas lá no fundo ele sabe que não são tão merecedoras assim aquelas palavras. Mas é assim que ele é resgatado. É assim que ele se coloca numa posição de amparo na espiritualidade. Quando nós lemos no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, a irmã Rosália, nas instruções dos espíritos, é um espírito muito digno de muita evolução, que fez a sua caminhada fazendo a caridade na Terra. Então, ela diz muita coisa a esse respeito. Ela diz assim, do outro lado, eu tive a oportunidade de rever aqueles a quem eu ajudei, mas que agora, por minha vez, eu tenho que pedir. Porque a vida tem essas surpresas fantásticas para nós. Não há esse controle do egoísmo, do orgulho nosso, né, de que nós temos o poder sobre a vida. Não, a vida é que tem o poder, a sabedoria de tudo que nos inspira, que nos encaminha para realidades maiores. Então, nós vamos reencontrar uns aos outros. A vida continua. Este é o grande legado da doutrina espírita, nos colocar frente a essas realidades, para que os constrangimentos
não nos impeçam de ser sirineus, para que os constrangimentos não nos impeçam de olhar para aqueles com os quais a vida nos colocou, juntos para experiências, que não nos envergonhemos de não termos sido fraternos, amorosos. E lembramos, para encerrar, a última parábola que Jesus contou na sua última semana entre nós, foi a parábola do grande julgamento. E essa parábola separa, né, as ovelhas das cabras. E ali o grande rei diz assim: vocês que me visitaram na prisão, que me deram água, que me deram alimento, que me visitaram quando estava doente, quando eu estava preso, vocês desses ficarão à direita e os vão usufruir das benesses divinas. E eles dizem: mas quando, Senhor, que fizemos isso? Aí Jesus diz: toda vez que o fizestes para um desses pequeninos, a mim o fizestes. Isso é a lei com que Jesus se coloca como sendo cada um de nossos irmãos. E esta união fraterna que existe, essa união divina que existe, é a garantia de que todo bem que fizermos vai refletir no universo, vai refletir no Cristo vivo, para que nós tenhamos forças para vencer os constrangimentos que o nosso egoísmo, que as nossas fugas, que os nossos comodismos, muitas vezes, nossas revoltas, nossas mágoas, criam para nós os empecilhos para que possamos abraçar a nossa cruz, que são as experiências, os deveres, aquilo que realmente está colocado no nosso caminho para nos dar asas evolutivas, para nos dar corações leves, consciências tranquilas para os grandes voos da espiritualidade, da alegria, da bênção daquele que sabe amar. Muito mais gostaria de ficar com vocês, conversando, falando mais e mais do quanto nas nossas vidas, quais são esses constrangimentos, esses desafios do cotidiano, mas cada qual sabe de si, conhece seu coração, conhece onde os nossos pés tropeçam. Nessas horas que possamos fazer a nossa prece, a nossa sintonia com a força suprema da criação e rogar a Jesus forças, entendimento, consciência, responsabilidade para que os constrangimentos sejam oportunidades de nossa redenção, de nossa alegria, da nossa colheita espiritual. Muita paz a todos. Muito obrigada. E agora, queridos amigos, é chegado o momento de nossas doações, porque vibrar é doar. Doar amor pelo nosso pensamento elevado e assim, respirando calma e profundamente e acima de tudo, irmanados no mais profundo sentimento fraterno, então vibremos paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade e amor. Sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta e, em especial, nesse momento que atravessamos, a todos os profissionais da saúde e áreas relacionadas. Muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde,
aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Amparo e proteção às crianças e aos idosos. Discernimento aos jovens. Sustentação para todas as casas de oração e caridade, e em especial para a Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais. Proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer suas dificuldades e para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente, encarnados e desencarnados. União, fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades, por doenças ou perda de entes queridos. Vibremos harmonia para os nossos lares, equilíbrio, força, luz, coragem e perseverança para todos nós, e que se fortaleça em nossos corações o amor do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. E assim, mais uma vez, finalizamos o Evangelho agradecendo a todo o plano espiritual, a toda a equipe aqui presente, a Itaporã, o nosso dirigente maior e ao nosso mestre, o nosso irmão Jesus, elevando o nosso pensamento e rogando a Ele e ao nosso Pai maior sua oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus.